te vê, você foi criado no Vasco, você vê o Vasco hoje em dia. Você ainda acha que o Vasco mantém esse DNA de formar jogador? De que jogador bom o Vasco cria em São A minha Januário? história, falando de forma resumida, até antes de eu ir pro Vasco, tem uma história bacana, que é a história do meu pai, porque eu acho que meu pai foi o cara mais bacana que eu conheci na vida. Eu sempre falo que o Roberto foi meu ídolo, o Zico também, mas o seu Faria foi o maior ídolo que eu tive. Eu tinha 5 anos de idade, meu pai era sargento da Polícia Militar, era o chefe do almoxerifado do quartel-general na Cinelândia, que existe até hoje. E meu pai foi chefe do almoxerifado durante 35 anos. E a gente morava em 2 casas, em São Gonçalo. Uma fechava uma travessa chamada Travessa Santo Eduardo. A outra era uma casa onde a gente morava, que era para Juiz Carvalho Paiva. E essa casa, que era para a Travessa Santo Eduardo, meu pai alugava. Até um dia que minha mãe estava fazendo comida, começou a ouvir uma batucada lá fora de quebração. E ela saiu e eram uns caras quebrando a casa. E ela ficou muito assustada, falando que... Perguntando para os caras por que eles estavam quebrando a casa. E aí eles falaram que meu pai que tinha mandado quebrar, seu Faria que mandou quebrar. E aí minha mãe falou que não, que tinha que parar porque ele não tinha falado nada com ela. Aí, quando meu pai chegou depois do quartel, minha mãe foi perguntar para ele por que ele mandou quebrar a casa, e ele falou que ia quebrar a casa porque os inquilinos não pagavam ou demoravam a pagar. E ela falou, tá, mas você vai fazer o quê? Aí ele falou que ia fazer um campo de futebol para meu irmão, para que a gente tivesse a oportunidade de jogar bola dentro de casa, no campo, no quintal. Quando eu vou pro Vasco 8 anos de idade para jogar futebol de salão, eu jogo de 8 até 13 eu vou pro campo, pro infantil, sub-15, em 83. Quando cheguei em 86, eu sou profissional, 87 eu já tô no profissional. E aí eu conto essa história pra imprensa e todos querem ir lá poder filmar o campo de São Faria. E meu pai ficou todo orgulhoso depois de tanto tempo, eu subi profissional. E subindo profissional, assim, eu acho que o Vasco, naquela ocasião, por incrível que pareça, o Vasco dava pouca oportunidade aos jogadores da base. O Vasco fazia muitas contratações. Eu lembro que em 1986 veio um treinador pro Vasco chamado Cláudio Garcia, que deve ter trazido, sei lá, uns 20 jogadores pro Vasco. E por incrível que pareça, o único jogador dessa leva que foi pro Vasco, o único que ficou para 87 e depois fez boa carreira no Vasco foi o Vivinho. Então, a partir do Romário, do Lira, do Mazinho, do Regis, do Chico, do Souza, do Milton Mendes, o Vasco começou a dar oportunidade. Milton Mendes, treinador. O apelo do Milton Mendes era Galo Cego. Por quê? Porque o Milton sempre teve problema de vista, e tem uma história boa com ele, que antigamente tinha uma pista de atletismo no Vasco. A gente fazendo coletivo entre os reservas e o titular, pegava fogo e ficava treinando uns caras do atletismo, a gente treinando coletivo. E aí teve um cara do atletismo, o Vasco tinha muito bom atletismo, um cara dando treinamento de 100 metros, o Milton também estava na lateral assim, lançou a bola e a bola saiu quicando assim pela pista de carvão. E a gente deu o esporro nele falando, porra, Milton, por que você fez? Aí ele falou, pô, o cara pediu lá. E era o cara do atletismo que tinha dado o pique, e o Milton achou que fosse o Mário Tirico, sei lá que ele achou que fosse. E o apelo dele é Galo Cego até hoje. Então, essa geração do Romário, desse pessoal todo, que foram os primeiros que chegaram no profissional e tiveram chance de jogar. O Mazinho começou a jogar, o Lira também, o Romário também. Então eu acho que isso abriu as portas para eu, William, Sorato, Tiba, Pedro Diniz, Marco Aurélio Yupi, Carlos Germano, Luciano, Cássio, França, todos esses jogadores depois dessa leva, desse primeiro grupo. Nós somos 3 anos mais novos que Romário, Lira e Mazinho.
depois dessa leva, aí veio Valdir, Jardel, Ian, Jean, Pimentel, Caetano, Márcio e por aí vai. Tinho, Alex China. E aí o Vasco começou a dar oportunidades pra molecada. Acho uma diferença muito grande da minha época para essa molecada de hoje. Acho que na minha época a gente subia mais preparado fisicamente, mentalmente, para aquilo que a torcida do Vasco sempre foi apaixonada. Então, eu acho que hoje jogar no Vasco é tão difícil como na minha época, porque se você não jogar bem, você vai ser criticado, se você jogar bem, você vai ser endeusado. Então eu tive o privilégio de pegar um time também que tinha muito ótimos jogadores, como a Cássio, Paulo Roberto, Fernando, Donato, Zé do Carmo, Giovanni, Mazinho e por aí vai. Então eu acho que essa geração mudou muito para minha geração, porque é uma geração que se hoje um treinador chamar a atenção um pouco de forma verbal mais enérgica, eu acho que fica um pouco melindrado. E na minha época, assim, eu acho que o Vasco tem feito bons jogadores da base pro profissional. Alguns têm demorado muito a assumirem esse papel e alguns não têm assumido. E aí são emprestados ou vendidos, ou quando acaba o contrato não continuam. E de vez em quando vende um Paulinho, vende um Felipe Coutinho, vende o Andrei agora que foi vendido pro Chelsea. Então eu acho que o Vasco podia fazer mais jogadores que cheguem mentalmente, fisicamente mais fortes no profissional. Você falou... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!